Vascaínos e vascaínas do nosso Brasil, sejam muito bem-vindos ao canal O Vasco é Nosso. Me chamo Diego Faria e estou aqui para poder deixar você bem informado de tudo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. A semana do Vasco está bem agitada aí, como vocês viram. O Vasco, vamos falar nesse vídeo aqui, vamos falar do novo diretor executivo do Vasco, vamos falar dos 9 meses de Ramon Dias, completados aí, 9 meses do vovô Ramon na frente do Vasco, como tá falando, um pouco mais do Dimitri Payet, que pode ser que não volte a jogar contra o Criciúma. Vamos falar desse jogo contra o Criciúma, tudo isso e muito mais dentro desse vídeo aqui. Então eu peço para você deixar o like, se inscrever e daqui a pouco a gente volta com mais notícias. Vou rodar a vinheta. Então, rapaziada, como vocês viram aí, é um dos temas principais do nosso vídeo de hoje, O Vasco anunciou aí, vazou a notícia aí no dia de ontem, o Vasco ainda não anunciou, Pedro Martins está a caminho do Rio de Janeiro para poder acompanhar já o jogo de amanhã contra o Criciúma, em São Januário, de perto, aí vai estar acompanhando de perto, ele que vai ser o novo executivo do Vasco da Gama. Ele que saiu do Cruzeiro, o Cruzeiro já anunciou a saída do profissional, ele está a caminho do Rio de Janeiro para poder assinar o contrato com o Vasco ali. Vou falar para vocês aqui o que a 777 viu no perfil do Pedro Martins, e vou estar detalhando para vocês aqui o que está acontecendo, Então, saiu ontem aí por toda a rede aí, todo mundo viu como aconteceu aí o anúncio aí do Pedro Martins, como novo diretor de futebol do Vasco, substituindo aí o Alexandre Matos, que não foi muito bem, teve uma péssima passagem aqui no Vasco, A gente não gosta nem de lembrar muito bem do Alexandre Matos aqui, apesar de ser um grande profissional aqui no Vasco, ele não deu muita sorte, mas o Pedro chega aí no dia de hoje, sexta-feira, ele chega para poder estar assumindo essa função de diretor executivo do nosso Vascão da Gama, Ele estava sendo muito criticado lá em Minas, em relação ao que estava acontecendo. A diretoria do Cruzeiro também não estava gostando muito, a torcida muito no pé dele, as críticas ali, ele tinha um respaldo muito grande do Ronaldo, fenômeno, mas nem isso conseguiu segurar ali o Pedro, Ele que tem aí uma boa relação com o Paulo André, que trabalhou junto com ele lá no Atlético Paranaense. Ele participou dessa formulação lá também, participou da reformulação do Cruzeiro, e vou trazer um pouco das características do Pedro, que vai estar assumindo o Vasco agora. Por que a 777 escolheu o Pedro Martins, para poder estar à frente do futebol do Vasco. E entre os pilares que fez a 777 escolher o novo diretor, são mais ou menos esses aqui. A resposta que foi falado, foi falado pela Rádio Itatiaia, que foram as seguintes aqui, questões aí no seguinte do Pedro, Uma visão estruturada de planejamento e responsabilidade financeira para além de compra e venda de jogadores, ou seja, um mesmo orçamento maior do que tinha na Raposa. A ideia é trabalhar com uma ordem financeira, pedido da própria 777 Partes. Isso muito por conta do que aconteceu, O Alexandre Matos passou por aqui, gastou 100 milhões, trouxe 3 jogadores e, não deu nada ainda, Pode ser que dê um pouco mais de futuro. Eu acredito que os jogadores ainda precisam se adequar um pouco mais com o Vasco, mas não foi isso que está acontecendo aí, O Vasco entende também que o Pedro Martins conduziu sua carreira com foco no desenvolvimento de projetos esportivos sustentáveis e integrados. O executivo, segundo pessoas ligadas ao Vasco, tem o perfil de entender a instituição, que a instituição está acima de qualquer coisa. Isso já é muito bem visto dentro do grupo 7777 e também do Vasco, do Vasco Associativo. Assim, eu espero que seja, para nós torcedores, obviamente que é bom ter um profissional que pense no Vasco, no bem do Vasco. Então isso pode ser um ponto-chave aí bem importante para o Pedro Martins
conseguir fazer um bom trabalho no Vasco, né? Dentro do Vasco, o perfil dele foi detalhado na condição saudável de harmonia de grupo, né? Coisa que o Alexandre Matos não tinha muito. O Alexandre Matos ia um jogo do Vasco, faltava dois, não tinha aquela conexão, não ia todos os dias no CT para poder estar fazendo aquela troca com os jogadores. Foi muito criticado internamente por Ramon Dias, Emiliano, Medel, a liderança da equipe, né? E com isso teve essa troca, né? Já o Pedro tem mais esse perfil de estar mais perto dos jogadores, isso pode ajudar um pouco mais, né? Em relação à sua carreira, o executivo ele foi responsável pelo desenvolvimento de projetos de Atlético Paranaense e a remodelação das competições da Federação Paulista e também além do Cruzeiro. Então, assim, eu acho que o Vasco pode ser que esteja em boas mãos. Eu, apesar de não conhecer o trabalho dele de perto, vou tentar dar uma estudada para entender um pouco mais como que o Pedro Martins trabalha, mas acredito que ele possa vir para somar, principalmente colocando o Vasco acima de qualquer tipo de interesse. Acho que isso ajudaria bem mais o nosso gigantesco aí na sua crescente que a gente espera que continue, né? Apesar da gente ter um time mais fraco do que o ano passado, né? Acho que a gente pode melhorar ainda esse ano e conseguir coisa um pouco maior esse ano também, né? A carreira do Pedro, né? Enfim, a carreira dele fala por si só. Ele tem ali como profissional formado em administração com MBA na Universidade de Liverpool, na Inglaterra, e trabalhou como diretor de futebol na Ferroviária entre 2017, 2018 e em 2020. Depois, ele partiu para o Atlético Paranaense e depois foi para o Cruzeiro, Federação Paulista, né? Vamos esperar agora para ver se ele faz um bom trabalho dentro do nosso Vasco, que é o que nos interessa, né? Não adianta ter esse currículo todo e chegar no Vasco não render o que a gente espera que ele possa render, né? Então vamos torcer para que dê certo, tomara que dê certo, tomara que o Pedro venha, dê conta do recado e faça com que o Vasco consiga de fato melhorar o seu desempenho dentro e fora de campo também. E agora, rapaziada, vamos estar falando do vovô Dias. Ramon Dias completou aí 9 meses à frente do nosso Vascão da Gama, né? Eu particularmente gosto muito do trabalho do Ramon, acho que é um cara muito inteligente, um cara que colocou o Vasco para jogar bola como a gente não tinha visto nos outros anos, né? Desde o Zé Ricardo, em 2017, 2018, um técnico não passava tanto tempo à frente do Vasco, a gente sempre teve várias trocas aí, né? E o Ramon Dias conseguiu se firmar, né, como técnico do Vasco, né? Muito por conta daquilo tudo que já passou, né? Que a gente brigou para não cair ano passado, ele chegou com a vaca no brejo, conseguiu resgatar a vaca do brejo, colocou o Vasco na primeira divisão novamente, né? Eu acho que o trabalho do Ramon, obviamente, ele é contestável, mas acho que precisa de andamento, precisa de continuar, precisa de continuidade. Em relação a uma possível proposta do River Plate, ele e o Emiliano Dias estão felizes no Vasco, querem permanecer no Vasco, né? Até porque o River Plate também acho que não tem condições de estar bancando a ida do Ramon para lá, né? Mas isso tudo pode ser conversado, mas acredito que não aconteça no momento, né? O Vasco tem contrato com o Ramon até o final do ano que vem, desde o ano passado, que já foi renovado para esse ano e para o próximo, com cláusulas que podem jogar até 2027. Então, assim, não tem muito o que dizer em relação à saída do Ramon Dias, ele permanece no Vasco tranquilamente. Acho que o trabalho está sendo bem feito. Óbvio que falta material humano, óbvio que faltam as peças que o Ramon pede, né? Apesar de algumas vezes eu discordar de algumas coisas que ele faz em relação à entrada do time em campo, com a escalação, a posição que joga alguns jogadores, o esquema tático do time, mas no de tudo aí eu daria para ele uma nota 7,5. Eu acho que o trabalho ele precisa continuar e esses reforços precisam chegar para que o Ramon consiga entregar um bom resultado. Ele quer ser campeão no Vasco, esse elenco quer ser campeão no Vasco. Eu acredito que mesmo limitado, esse elenco tem condições de chegar numa final de Copa do Brasil, pelo menos. Vou fazer um bom campeonato brasileiro, né? E mais para frente a gente conseguir aí elevar o nosso nível. Espero que isso aconteça aí o quanto antes, né? E falando ainda, né, do nosso elenco, a gente provavelmente vai ter mudanças aí para o jogo contra o Criciúma, né, em São Januário, às 16 horas. Né? Por quê? Porque a gente vai ter a volta do nosso capitão Medel, que estava no Chile cuidando da mãe, né? Força para o Medel, mãe realmente
é uma só, a gente precisa cuidar e cuidar bem das nossas mães. Então parabéns ao Medel, que deixou tudo aqui para poder cuidar da mãe dele lá. Muito bom mesmo. A gente vê, a gente precisa honrar pai e mãe, porque são únicos nas nossas vidas, então a gente precisa fazer com que isso se propague cada vez mais, ainda mais no mundo de hoje, que é difícil de ter aí filhos obedientes e tementes aos pais, temente no sentido de obedecer, né, de honrar o pai e a mãe. Então parabéns ao Medel. Ele já está de volta ao Rio de Janeiro, já treinou no dia de ontem e anteontem, né? Deve treinar no dia de hoje também, e para isso já se preparando para o confronto contra o Criciúma, né? Também devemos ter aí a estreia de titular, né, com o Hugo Moura, que foi muito bem no clássico contra o Fluminense, né? Ele foi bem, ele conseguiu fazer com que a equipe tivesse um pouco mais do meio-campo povoado, conseguiu marcar melhor, conseguiu ali dar um sangue, um oxigênio um pouco maior para nossa cabeça da área ali, para a gente poder sair um pouco melhor para o jogo, na marcação, ter um pouco mais de força ali na marcação, né? Ramon até falou que ficou surpreso, né, com ele. O Ramon, assim, apesar de ter aprovado, né, eu acho que o Ramon não esperava que o Hugo fosse fazer tão bem esse papel, coisa que ele conseguiu fazer. E provavelmente o Hugo deve começar o jogo contra o Criciúma já no sábado. Acredito eu que o Matheus Cocão deve ir para o banco de reservas, né? Então, assim, a gente espera que o Vasco tenha um bom desempenho contra o Criciúma. Contra o Criciúma a gente precisa vencer. A gente precisa vencer o Criciúma. Não tem muita conversa nesse sentido. O Vasco precisa vencer o Criciúma em casa, né, com o apoio da torcida. Ingressos esgotados. A torcida do Vasco esgotou mais uma vez os ingressos. Então, assim, vamos entregar dentro de campo para que a torcida fique empolgada e continue mais e mais e mais, porque dentro de São Januário a gente precisa fazer o nosso papel, que é vencer os jogos. A gente precisa vencer os jogos em casa, e esse jogo contra o Criciúma no sábado, né, tem tudo para ser uma vitória do Vasco. Assim, eu e você esperamos que aconteça, né? E, galera, falando aqui agora do nosso Denit Payet. Payet acabou sentindo ainda um pouco de incômodo e está com um pouco de insegurança para poder fazer os movimentos, para poder voltar ao time principal do Vasco. Provavelmente deve ir para o banco de reservas, deve ser relacionado, deve ir para o banco de reservas, mas não é certo dele entrar em campo, né? Ele está sentindo ainda esse incômodo e sente essa insegurança nos movimentos, né, dali do joelho. Então a gente não sabe muito bem o que pode vir a acontecer, né, em relação ao Payet, se ele joga ou se ele não joga ainda essa partida contra o Criciúma. Eu particularmente ia com ele para o banco, né, colocaria só em caso de extrema necessidade, né, contando que o Vasco faça o papel dele dentro de campo para que a gente não precise, né, mas a gente sabe como é que é o Vasco, né, a gente nunca vai saber se vai precisar ou não do Payet entrar no sacrifício. Agora eu acho que não é hora de forçar, né, mas a gente precisa estar ligado quanto a isso também. Então, por enquanto é só isso, rapaziada, né? Vou ficando por aqui. Já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal para ajudar a gente a chegar aos 1000 inscritos. Aí tá quase, falta 110 inscritos aí pra gente chegar aos 1000, né? Peço pra você me dar essa moral para poder chegar lá, né? E eu volto a qualquer momento com mais notícias do nosso gigantesco Vascão da Gama, né, rapaziada? Vamos lá, né? Hoje já é véspera do jogo do Vasco, né? Sexta-feira, então todo mundo aí já ansioso para amanhã. Beleza, galera? Tamo junto. Valeu!